pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, prestando atenção aqui. Hoje nós vamos revisar oração, período composto por coordenação. Ao mesmo tempo, eu vou fazer uma introdução da matéria nova para vocês, que é período composto por subordinação. Ok? Então vamos recordar essa matéria para a nossa prova de amanhã. Período composto. O que é um período composto? Vamos recordar, pessoal. Quem lembra? Quantas orações a gente tem num período composto? Duas ou mais. Então, período composto apresenta duas orações ou mais. Como eu vou contar o número de orações? Pela quantidade de verbos. Um verbo, uma oração, dois verbos, duas orações, e assim vai. Vamos lá. O que é um período composto agora por coordenação? O que significa isso? As orações são independentes, sintaticamente. O que isso significa, professora? Essas orações, elas possuem um sentido completo. Vamos ver isso aqui na prática. Trabalhou, sempre irá trabalhar. Qual é a primeira oração? É um período composto. Trabalhou. Eu tenho aqui um verbo, ok? Segunda oração, sempre irá trabalhar. Então, eu tenho um período composto. Por quê, professora? Porque eu tenho dois verbos. Aqui eu tenho uma locução verbal. Tá? A gente vai contar como um único verbo, porque aqui a gente tem um que apresenta um sentido maior, que é o verbo trabalhar. Ok? Uma locução verbal vale apenas como único verbo, como uma única oração. Então, aqui, ó, duas orações. O que significa período composto por coordenação? Eu tenho aqui um período composto por coordenação. Por quê, professora? Essas orações são independentes sintaticamente. Elas têm, essa daqui apresenta o sujeito, nem que seja oculto, ok? Tem predicado, então ela tem seus termos sintáticos. Essa daqui é a mesma coisa, ok? Ela tem a sua função sintática. Por isso, a gente tem um período composto por coordenação. As orações sozinhas, cada uma, ela tem sentido. Concordam comigo? Trabalhou. O sujeito aqui está oculto, ele trabalhou. Não tem sentido, pessoal? Essa daqui é a mesma coisa, sempre irá trabalhar. Ela também tem um sentido sozinha. Isso é período composto por coordenação. Então, pessoal, agora, aqui é a mesma coisa. Chegamos à praia e nadamos. Primeira oração. Chegamos à praia. Eu tenho um verbo, olha só. Uma oração. Qual é a segunda oração? E nadamos. Então, eu tenho aqui uma outra oração, mais um verbo. Período composto. Até aí, ok? Por coordenação, por quê? Eu tenho um sentido completo. Ela é independente sintaticamente dessa daqui. Ela tem seus termos, sujeito de oração, predicado. Ela não necessita dessa daqui para ter um sentido. E essa daqui é a mesma coisa, e nadamos. Essa oração tem sentido. Por isso que eu digo que elas são independentes umas das outras. Ok ou não ok? Elas podem ser divididas em afindéticas. O que são as orações coordenadas afindéticas? São aquelas que não têm conjunção. Então, essa daqui, esse período, ele é composto por coordenação. Cada oração é chamada de afindética, coordenada afindética. Por quê? Essa daqui começa com conjunção coordenativa? Não. A segunda oração começa com conjunção coordenativa? Não. Então, as duas são chamadas de orações coordenadas afindéticas, porque não tem conjunções. Ok? Então, afindética
cada uma. Ok ou não ok? No lugar da conjunção, o que a gente tem aqui? Ligando essas duas orações? A vírgula. Aqui, chegamos à praia e nadamos. Aqui a gente já tem uma diferença. Aqui a gente tem entre elas, ligando essas duas orações, o quê? A conjunção coordenativa E. Então, pessoal, a primeira é chamada de afindética, não começa com conjunção. E a segunda é chamada de sindética. Por que, professora? Sindética. Porque ela começa com a conjunção E. Perceberam a diferença entre sindética e assindética? As sindéticas podem ser aditivas. O que representa aditivas? Soma, acréscimo de uma ideia. Essa daqui, por exemplo, é uma oração coordenada sindética aditiva. Além de chegar à praia, nadamos. Então, há um acréscimo aqui, né, do E. Então, ele acrescenta uma ideia. Temos também adversativas, ideias contrárias. Ok? Então, quais são as conjunções adversativas? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra, pessoal? Pelo menos uma conjunção adversativa que indica contrariedade. Oi, portanto, conclusão. Mas, essa é a principal, mas. E também o porém. São as duas principais que vocês não podem esquecer. Mas, porém, temos outras, todavia, contudo, entretanto, no entanto, somente essas, tá? Lembrando que o E tem uma observação. Ele pode ser aditivo e também pode ser adversativo, pode indicar ideia contrária, só trocar por mais, ok? Essa observação é muito importante. Nem sempre o E vai indicar soma, ok? Aditiva expressa soma. Então, aqui a gente acrescentou uma ideia. Há uma soma aqui. Então, temos aqui a conjunção E. Vamos relembrar as conclusivas. Quais são as conjunções conclusivas? Quem lembra? Portanto, é a principal conjunção conclusiva. Temos logo, por isso, ok? Temos o pois, temos uma observação com pois. Isso, normalmente entre vírgulas. E ainda vou dar uma sugestão ainda maior. Troquem por portanto. Toda vez que você puder trocar o pois por portanto, também vai te auxiliar, tá? Nesse sentido, se é explicativo ou se é, aí no caso, conclusivo. Ok? A alternativa, o nome já diz tudo, alternância, escolha, ok? Isso, ou, ora, quer. Lembrando que esse ou pode se repetir ou não, tá? Explicativas, o nome também já diz tudo, indica uma explicação. Quais são as conjunções explicativas? Porque o pois, né, com a observação que eu dei, que pode ser explicação ou conclusão. Mas o que também é uma conjunção explicativa. Ok, pessoal? Alguma pergunta com relação a período composto por coordenação? Todos aprenderam o que é um período composto? Por que coordenação? A diferença entre orações coordenadas afindéticas e sindéticas? Sim? O que, né, indica cada uma sindética? Sim? Nenhuma pergunta? Então vamos lá. Na nossa matéria nova, só um momento, gente. Pode perguntar, Nicole. Também vai ter. Oi? Vamos supor que eu estou coloque para classificar. É sindética e sindética. Aí, quando for sindética, você vai ter que falar se é aditiva, adversativa e conclusiva ou não é sindética. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta.
Você está falando no sentido, na prova, se eu vou pedir para classificar? Não, tipo, como se fosse classificar se é sintético ou sintético. Sim. Aí, tipo assim, né, se fosse para colocar, como se fosse uma frase que fosse assintético. Sim. Aí teria que colocar também se é conclusiva ou alternativa ou... Ah, tá, te entendi. A pergunta dela é o seguinte, pessoal. Se for assindética essa oração, ela precisa ser classificada em aditiva, adversativa, conclusiva? Respondam para a colega, por favor. Não. Por quê? A assindética, Nicole, a definição dela é: ela não começa com conjunção. Pronto. Ela não tem nada além disso. Ela não tem essa divisão da sindética. Só pode ser aditiva, adversativa, conclusiva, alternativa e explicativa se ela for sindética, se ela começar com conjunção. Ok? Não começando com conjunção, assindética e pronto. Ok? Professora, você pode falar de novo para mim quais são as diferenças assindética e sindética? Assindética, vamos lá o exemplo. Trabalhou, sempre irá trabalhar. Primeira oração, trabalhou. Segunda oração, sempre irá trabalhar. Eu tenho um verbo aqui e uma locução verbal aqui. Essas orações, elas se ligam por conjunção coordenativa? Elas estão aqui, elas não estão ligadas por conjunção. Ao invés da conjunção, a gente tem uma vírgula. Essas são orações coordenadas assindéticas. Essa é a sindética e essa é a sindética. Não tem conjunção fazendo a ligação entre as duas orações. Logo abaixo, eu tenho aqui, chegamos à praia e nadamos. Eu tenho a primeira oração, chegamos à praia. Segunda, nadamos, e nadamos. Primeira oração começa com conjunção coordenativa? Não. Ela é chamada de assindética. A segunda oração começa com o quê? Com a conjunção e, que é aditiva. Então, essa oração, por começar com conjunção, ela é chamada de sindética, porque ela se inicia por uma conjunção coordenativa. Que tipo de conjunção é essa? Qual é o sentido que ela expressa? Sentido de adição, de soma. Então, ela é oração coordenada, sindética, aditiva. A sindética, Ok? então, tem conjunção que liga, né? Isso, a sindética sempre começa com conjunção. A assindética não começa com conjunção. É essa a diferença entre as duas. No lugar da conjunção, normalmente a gente utiliza a vírgula. Ok? Ou não ok? Vamos lá, vamos agora para o período composto por subordinação. Esse não vai cair na prova. Não, esse não cai na prova. Eu só estou agora fazendo uma introdução da matéria nova para vocês, aproveitando, né, essa revisão das coordenadas. Vamos lá, fala. A sindética de novo? Oi? Fala alto para eu te ouvir. Pode explicar ela lá? A aditiva? Aditiva, vamos lá. Sindética aditiva. Expressa a adição, soma. Temos o e, temos o nem, mas também, ok? Essas conjunções sempre irão somar, acrescentar uma outra ideia. Adversativa sempre contrariedade. A oração que começa com essa conjunção, ela vai contrariar o que eu disse anteriormente. Ok? Fui à praia, mas não entrei na água. Se você vai à praia, né, você espera entrar na água. Não entrou, ideia contrária. Então tem o mais, tem o contudo, porém, tem todavia, entretanto, no entanto. São as conjunções adversativas. Conclusivas, o nome já diz tudo. Vai concluir o que eu disse anteriormente. Tem portanto, tem o pois, né, normalmente entre vírgulas, significando portanto. Tem o por isso, logo,
explicativa é a alternância. Essa é a mais fácil de todas. O ou, ora, quer. Sempre escolha. Ou você estuda ou você trabalha. Não é uma alternância, não é uma escolha. Então, temos o ou. A explicativa sempre vai explicar algo que eu disse anteriormente. Tem o porquê, o pois. Tem também o que, gente, aqui na explicativa? O que. Ok, pessoal? Vamos lá. Entendido, Enzo? Anotou aí? Fez umas anotações com relação às conjunções que representam cada uma? Tem no caderno que eu já dei. Eu só estou relembrando. Ok? Aqui, gente, período composto por subordinação. Totalmente diferente daqui. Primeiro, as orações serão o que, pessoal? Dependentes. Aqui, orações independentes. Aqui, dependentes. Como, professora? Como é essa dependência? Vamos conhecê-la. Olha só. Iremos ao cinema se não chover. Iremos ao cinema, deu para entender? Sim, essa tem sentido completo, bonitinho. Essa oração é chamada de oração principal. Prestando atenção aqui, pessoal. Essa matéria agora é nova, tá? Vou fazer apenas uma introdução. Oração principal. Já perceberam a diferença? Aqui a gente tem uma relação de dependência e não é mais a sindética. Aqui eu tenho oração principal. Ela tem sentido, ok? Deu para entendê-la. Já a segunda oração, pessoal, se eu falar essa oração sozinha, ela tem sentido? Se não chover? Se eu falar do nada para vocês, se não chover, tem sentido isso? Não tem. Essa oração é chamada de subordinada. Professora. Por quê? Rapidinho, deixa eu só finalizar essa ideia que eu te respondo. Ela é chamada de subordinada. Por que ela é chamada de subordinada? Porque ela não tem um sentido sozinha. Aqui a gente viu que as orações sozinhas apresentam um sentido. A gente só junta essas orações para o sentido ficar ainda melhor, ficar ainda mais conciso. Aqui não. Essa oração sozinha, chamada de subordinada, tá? Temos a principal e a subordinada. A subordinada sozinha, ela não tem um sentido completo. Ela precisa o quê? Da oração principal para adquirir um sentido. Há uma relação aqui de quê, pessoal? De dependência uma da outra. Essa daqui vai ajudar no sentido dessa e essa daqui também vai ajudar ainda mais no sentido da oração principal. Então há uma relação de dependência. Essa daqui sozinha não tem sentido completo. Ok até aí? Todos entenderam até aí? Então essa oração que necessita, tá, uma da outra é chamada de subordinada. Essa que necessita da principal. Ok? Então vai sempre ter uma relação entre as duas. A subordinada sempre vai dar uma função para a oração principal. Vai dar uma função sintática para essa oração principal. Ok? Então essa relação sempre de dependência. Ok, pessoal? Pode falar, Maria. Tipo assim, aqui no caso, chegamos à praia e nadamos. Se a gente falar só e nadamos, também não vai ter sentido. Quando você fala nadamos, você compreende. Sim, nadamos. Tem o verbo nadar. Ó, nadamos tem o verbo nadar, que é o verbo intransitivo. Você compreende o sentido dessa palavra, dessa oração. Você sabe o que significa nadamos? Sim ou não? Por isso que a gente diz que ela tem um sentido. Ela se une a essa daqui para melhorar ainda mais esse sentido. Essa daqui não. Essa daqui, quando você fala, se não chover, ela precisa de um sentido. Ela está sem sentido. Então ela é dependente dessa daqui
da oração principal para ter um sentido. Além disso, ela dá uma função para a oração principal. Quais funções são essas? A gente vai ver mais à frente, tá? Ela dá uma função sintática para essa oração. Então, essa relação é sempre de dependência. Uma depende da outra. Ok, pessoal? Aqui, essas orações subordinadas, elas são divididas em substantivas, são mais ou menos, são 6, tá? São 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Essa matéria será a primeira, orações subordinadas substantivas, que a gente vai conhecer depois da prova, tá? São 6 tipos. Vamos conhecer as adjetivas, orações subordinadas adjetivas. São 2 tipos apenas, também vamos conhecer. E essas orações subordinadas também podem ser adverbiais. São mais ou menos, olha, 10 tipos. Então, a gente vai ver cada uma separadamente, com as suas funções, tudo bonitinho, tá? Não vamos ver isso aqui tudo junto, não. A gente vai ver cada uma separadamente para aprender, né? Por que são substantivas? Por que são adjetivas? Por que são adverbiais? No momento, eu só quero que vocês compreendam uma coisa. Orações subordinadas, o que são? São aquelas que são dependentes sintaticamente. Ela sozinha não tem sentido. Ela depende da oração principal para apresentar um sentido. Ela dá uma função sintática para a oração principal. Qual é essa função? Ela pode dar a função de sujeito da oração, tá? Ela pode dar a função de objeto direto. Ela pode ser o objeto indireto da oração principal. Então, ela pode apresentar várias funções, que essa será a nossa próxima matéria. Ok, pessoal? Então, encerramos. Fechou? Fecha aí para mim, por favor, Jéssica. Ok, pessoal? Sim? Então, fechamos, hein?